Olá, meus irmãos, boa tarde. Meu nome é Alexandre Santos. Hoje é dia 17 de setembro de 2019. Eu vim aqui falar para os irmãos uma humilde palavra. Eu sou um membro aqui da Igreja Nova Unção, gerando vidas aqui de Araruama, regidos pelos meus pastores Jackson e pastora Mônica e demais pastores. Então Deus tem me incomodado muito para eu vir aqui trazer uma palavra, e eu espero que essa palavra venha falar ao seu coração ou de alguém que você conheça, tá? É uma palavra muito simples, é uma palavra que já foi pregado por várias pessoas, certamente você conhece, né? Mas eu tenho que falar aquilo que Deus tem me incomodado há um bom tempo para que eu fizesse. Isso tem muito tempo, desde o dia 11 de agosto, que é a palavra que está em Lucas 15, do versículo 11 ao 32, a parábola do filho pródigo. Eu vou ler alguns trechos, tá? Aqui dessa palavra, e vou explicando alguns pontos aos irmãos, tá bom, irmãos? Eu não sou um pregador profissional, essa é a primeira vez que eu faço esse vídeo, e eu espero que alguém possa ser alcançado em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, irmãos, tá aqui, ó. Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui a gente vê uma relação, amigos, amados, pai e filho, né? Onde um filho chega para o pai e pede a sua herança, pede a sua bênção, né, antes do pai morrer, e após ele receber essa herança, ele vai para o mundo. Quando a gente olha esse pequeno trecho aqui, a gente percebe que muitas das vezes o filho se coloca, a partir desse momento, numa condição de escravo. Ele deixa de ser filho e passa a ser escravo. E muitas das vezes a gente até recebe uma bênção de Deus, né? E o que a gente faz? A gente se afasta. Quando a gente recebe a bênção, a gente se afasta. A gente volta para o mundo a fazer as coisas mundanas, né? Você ganha lá o seu carro lá, novo, usado, que seja, a sua bênção, e você já não começa mais a ouvir o louvor. Você começa agora a escutar as músicas mundanas, o pagãodinho, o funk e outras coisas mais, né? Seguindo. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ali nada lhe davam. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, quantos funcionários tem meu pai em abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantai-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, por que pequei contra ti? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou servos. Então aqui a gente percebe, irmãos, que ele reconheceu que ele tinha se afastado do pai, tinha gasto toda a sua herança, né, a sua bênção, que voltou para o mundo, né, para a bebida, para as drogas, prostituição e outras coisas mais. E ele percebe que, longe do pai, ele começou a ter dificuldade, ele começou a ver que ele tinha se iludido, né, naquilo que ele, na vida que ele adotou para si, que ele queria aquilo para ele. Então ele reconheceu ali naquele ponto, nesse trecho, que ele precisava de Deus, que ele precisava do Pai. Então foi quando ele passou toda essa dificuldade, essa fome, e nem a comida dos porcos, irmãos, ele podia comer as bolotas dos porcos. Veja a que ponto chegou o ser humano. Foi aí que caiu a ficha dele, né? Que longe do Pai, realmente, ele não tinha cobertura nenhuma. Então eles tinham voltado para as coisas do mundo. Seguindo. E levantando e foi para o seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai e moveu-se de íntima compaixão. E correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti.
já não sou digno de te chamar de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei também um bezerro cerrado, e matai e comamos, e alegramo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vou dar uma explicadinha aqui. Então a gente vê aqui que após o filho reconhecer que ele realmente tinha errado, que ele realmente tinha ido para o mundo, né? Ele se humilhou, né? Reconheceu, foi humilde, né? E voltou aos caminhos do pai. Então o que o pai fez? O pai se alegrou muito porque ele tinha dado aquele filho como perdido para o mundo, que estava nas drogas, perdição, prostituição e outras coisas mais, né, naquela época, ou até mesmo nos dias de hoje, né, quando a gente compara aqueles tempos atrás com os tempos de hoje, né? Então o pai dele, o que o pai fez? Ele se colocou na condição, para você ter ideia aqui nessa palavra, de um simples servo, de um simples empregado. Só que o pai, ele não fez isso. Ele deu para ele, voltou para ele a condição que ele tinha, a condição de filho, e não de servo, e não de escravo. Então, anel, quando a gente fala de anel, fala de autoridade, que eles eram ungidos. Então, mesmo ele se afastando, eles tinham as promessas dele, só que Deus não poderia realizar as promessas dele, ele naquela condição no qual ele se colocou na condição de escravo, né? Então a gente percebe que ele teve a humildade de reconhecer que estava errado. Aí a gente segue aqui, ó. Aí chegou. E 25. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, um bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo, né? Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegar-me com meus amigos. Aí vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cerrado. Aqui fala da relação do segundo filho, né? O segundo filho que sempre esteve ali com o pai, né? Perto do pai, ali fazendo, servindo, em obediência, né? Muitas das vezes a gente olha para as igrejas, né? Eu já passei por várias igrejas e às vezes tinha muita fofoquinha, muita intriguinha, coisas tristes, desnecessárias. E aquilo é muito ruim quando tem isso, porque não é uma coisa que Deus se agrada. Então muitas vezes você vê quando um irmão ele está na condição de filho e ele vai para o mundo na condição de escravo, né? Sai para beber, para fumar, para cheirar, volta a fazer as coisas mundanas e certo tempo depois acontece a mesma coisa que aconteceu aqui com esse filho aqui. Ele entendeu, se humilhou, se arrependeu e quis voltar à condição de ser filho, né? E voltou para os caminhos do pai. E muitas das vezes acontece isso na igreja, quando a gente vê o irmão retornando para Jesus, e muitos irmãos às vezes que estão na igreja ali ficam com ciúmes. Por quê? Ah, mas ele voltou agora, estava lá bebendo, fumando, agora o pastor só quer saber dele, o pastor vai na casa dele, não vai mais na minha casa, o pastor não me liga, eu chamo no WhatsApp, não atende, não responde, está sempre ocupado, fica um ciúmes bobo, desnecessário. Aí fica criando aqueles burburinhos na igreja, que é desnecessário, sabe, irmãos? É desnecessário isso, é muito feio. Então gera um ciúmezinho, é o que fala aqui, ó. É o que fala aqui. O irmão não ficou alegre por aquele filho ter voltado aos caminhos do pai, ter voltado para a igreja, exemplo, né? Em outras palavras de configuração, tá? Então ele se sentiu muito triste, assim, pô, mas eu tô aqui um tempão na igreja
e o pastor não me levantou para obreiro, o pastor não faz isso comigo, o pastor não me reconhece, não vai na minha casa, eu chamo no aniversário do meu filho, ele não vem, eu chamo para um almoço, ele diz que não pode, entendeu? Aí vou sair da igreja porque eu não tenho atenção, não sou reconhecido. Irmãos, me desculpa, você está no caminho errado. Se a gente olhar hoje, por exemplo, a vida do pastor Jacques e pastora Mônica, que se dedicam 100% à obra, eles não têm tempo não, muitas das vezes não. Eu já tive vezes aqui que eu convidei pastor Jacques, ele não veio, porque inclusive até com os minutos é um dia de culto. Eu vou ficar com raiva dele ou da pastora Mônica por causa disso, ou de um outro irmão que eu tenha chamado. Eu já chamei outros irmãos aqui na minha casa, para aniversário dos meus filhos, né? Assim como eles também me chamaram também. Mas eles não têm obrigação. Então, às vezes você faz um negócio achando que a outra pessoa tem que fazer por obrigação de retribuir aquilo. Então, se você faz isso por achar que para ter um reconhecimento, irmão, é melhor você não fazer. Me desculpa a palavra franca, séria. Às vezes a gente não está muito acostumado, né? Nós, seres humanos, quando a gente é confrontado e escuta a verdade assim na lata, aquela chicotada, a gente não gosta, né? A gente fica com raivinha, com biquinho. Então, lembro da palavra agora que pastor Jackson, dia 15, agora pregou, né, em Gálatas, onde ele falou sobre amadurecimento de pessoas que às vezes não alcançam as coisas porque elas não têm maturidade, não alcançam, não progridem por conta disso, por coisas de fazer coisas de menino, de sentimentos ainda bobos, que desnecessário. Eu vou ali na igreja para buscar a Deus. Pastor Jackson, pastor Flávio, pastor Dixon, Wallace e os demais pastores estão ali para pregar a palavra usada por Deus, para trazer para nós o alimento. Entendeu? Muitas das vezes você pode ter mais amizade com um, mais amizade com o outro, tal, sabe? Mas é normal isso, é normal e é isso. Então, sabe, irmão? Então você tem que prestar um pouquinho de atenção naquilo que você tem buscado. Então, às vezes a gente procura defeito nas pessoas, só que a gente às vezes esquece de olhar no espelho para nós mesmos. Então, nós temos que largar as coisas de menino. Então, essa palavra aqui de Lucas 15 fala muito sobre isso, né? Um filho que se arrependeu, foi para o mundo, quis a sua bênção, ganhou a sua bênção, foi abençoado. Aí o que ele fez? Parou de ir para a igreja. Só vai no domingo, só abre a Bíblia de vez em quando, já parou de buscar, já não escuta mais um louvor, tá com a bênção dele, tá com a moto dele, com o carro dele, com a casa nova, aquela coisa toda, já não prega mais, já não fala mais, já não escuta mais um louvor, né, irmão? Né? Já tá com a bênção na mão, só vai na igreja domingo, e olhe lá, quando vai ali, já não abre mais a Bíblia meio de semana, só abre a Bíblia na igreja, e olhe lá, pastor, abre a palavra no livro tal, fica lá quase 5 minutos para poder achar a palavra, e mesmo assim às vezes não acha. Ainda bem que tá passando no telão para salvar a pele, né, irmão? A gente não gosta, né? Mas tem que falar, né? Então eu tenho percebido ali que eu tenho sido muito ministrado, irmãos, pela palavra, pelo pastor Dixon, pelo pastor Flávio, pastor Jackson, pastora Mônica. Tem sido uma grande bênção para mim, sabe? Eu tenho aprendido muito. E eu lembro uma vez, o pastor Dixon esteve aqui essa semana agora, e eu até comentei com ele, né? Quando a gente olha para o contexto das respostas que Jesus dava, né? Quando ele era questionado, quando era perguntado sobre algum fato, alguma coisa, Jesus respondia na lata, assim, pá, aquelas meio que lambadas, chicotadas, que já era para terminar com um assunto, que a pessoa não tinha nem mais o que perguntar, nem mais o que questionar, né? Então tem que ser assim mesmo, porque às vezes as pessoas só funcionam na base do chacoalhão, na base do coisa. Eu vejo a pregação do pastor Jackson, às vezes, né, incisivo na palavra ali, tentando passar, né? Então a gente observa aquilo e eu tenho aprendido muito. Pastor Jackson, pastor Dixon, pastor Flávio, eu tenho aprendido muito, sabe? Muito feliz por isso. Então, a gente tem que se posicionar, irmão. Quando você vai na igreja, você tem que procurar se concentrar na palavra para você receber aquilo que está sendo pregado. Mas, às vezes, não sei se acontece isso na igreja, que eu, pelo menos, eu procuro sentar na frente, ali nos bancos da frente, os irmãos até podem reparar, que é para justamente não sentar lá no fundo para eu ouvir melhor a palavra, porque aí a palavra já é lançada, eu estou ali na frente, eu já pego logo.
Você tá entendendo? Para não ficar de conversinha, eu não gosto de papo furado. Sabe por quê? Quando você vai no cinema, você paga lá 15, 20 reais para ir no cinema, não vai? Aí você quer ver aquele filme espetacular, não é, irmão? Filme lá dos Vingadores, aquelas cenas, tal, outro filme qualquer que seja, é um filme muito legal. Aí você chega lá depois pro irmão, e aí, fui no cinema, foi, posta no Facebook para mostrar que foi, né? Né? Eu também já fiz isso. Posta lá no Facebook para mostrar que foi, aí como é que foi o filme legal? Aí você começa a contar o filme em detalhes, as cenas, você viu uma vez só, mas você prestou atenção. Sabe por quê? Você pagou 20 reais, 15 reais, lá, 10 reais, que seja, não sei. Mas aí quando você vai na igreja, irmão, você não presta atenção na palavra. Você fica de PPP, de papo furado, falando. Sabe? Às vezes dá vontade até de levantar. Já pensou se o pastor Jacques falou, a partir de hoje todo mundo quando entrar aqui na igreja vai ganhar uma bandeirinha. Aí quando você, irmão, perceber que tem um irmão do seu lado atrás de você batendo papo conversando, você levanta a bandeirinha assim, ó, só para o pastor Jackson olhar, outro pastor olhar, para ver se a pessoa se toca. Entendeu? Porque a palavra está sendo pregada, tem que ter reverência na casa de Deus, tem que ter respeito, irmão. Você vai para a igreja lá, fica lá batendo papo, como é que foi, e aí, como é que foi a palavra? Chega na segunda-feira, eu não sei, você não sabe explicar. Mas o filme, você sabe contar o filme inteiro, as cenas todas, tal, pá, sabe? Que beleza. Então, irmãos, não leva a mal não o que eu estou falando, mas quando você for aos cultos, se você quiser receber realmente mais de Deus, você procura prestar mais atenção na palavra. Porque depois é muito fácil culpar o pastor Jackson, pastor A, pastor B, pastor C. Eu vou na igreja, não acontece nada, minha vida não melhora, não sei o quê, papapá. Você só quer a bênção. Mas na hora de tomar a chicotada, né, se falar 10 coisas ali, você só vai absorver 3 ou 4 daquilo que interessa e conveniência para você. Mas quando chega para lá, tem que fazer isso e assim, irmão, larga a prostituição, larga não sei o quê. Eu vejo muitas vezes, muitas igrejas, igual outro dia teve aqui um rapazinho aqui no supermercado Esperança, aqui de perto, que veio me ajudar a trazer as compras. Aí ele é de uma certa igreja, eu não quero nem mencionar o nome para não dar confusão, né? Porque sabe que é complicado, até é complicado. Aí eu conversando com ele aqui, ele falou, a igreja lá a gente não pode ver internet, a gente não pode ver televisão, a mulher não pode fazer escova no cabelo, não pode usar brinco, não pode usar batom, não pode ir à praia, não pode fazer um monte de coisa. Porque é pecado, deve ser isso que é falado, não sei. O pecado está onde quer que você vá, o pecado está ali. Como é que você não sabe onde é que tem um canal lá de onde passa aqueles filmes eróticos? Como é que você não sabe que no site do seu celular ali você pode acessar um monte de sites que você pornográfico, que seja, ou coisas que não vão ser fruto para a sua vida? Você sabe onde está o pecado. Você vai na praia, não sei o quê. Se você não se contenta, irmão, você tem que orar mais, né? Agora, não pode fazer umas coisas. Não, o pecado tem que estar apresentado a todo tempo, a todo momento, é apresentado para você. Agora, vai de você cair em tentação ou não. Para isso você tem que estar orando, tem que estar vigiando, tem que estar buscando, jejuando, né? Fazendo propósito com Deus, para que você não venha cair em tentação. Então, muitas das vezes não bote a culpa no pastor. Mas eu, pastor, não sei o que, pastor, minha vida está assim. Cara, você é o sacerdote da sua casa. Você tem que procurar fazer por dom, entendeu? O pastor ali não é santo não, ele prega a palavra ali, entendeu? Mas ele também é um homem como todo homem qualquer. Na casa dele tem esposa, tem problemas, tem filhos, né? Muitas vezes você reclama do seu filho. Pô, meu filho não obedece, meu filho está fazendo arte, meu filho está fazendo bagunça, não sei o quê, meu filho é uma peste, meu filho é terrível, meu filho é... Esse moleque quando crescer, cuidado com o que você fala. O diabo toma posse daquilo que você fala. Então, aquilo que você fala, às vezes você lança a maldição para o seu filho, que você nem sabe. Aí você reclama que o seu filho não obedece. Meu filho não obedece, meu filho vai para a escola, faz bagunça, eu falo para ele fazer um negócio, ele não obedece. Aí você fica chateado com o seu filho e põe ele de castigo, tira isso, tira aquilo, para tentar fazer com que o seu filho obedeça. É sim ou não? Sim. Agora, olha para Deus. Já pensou Deus como nosso Pai? Cada vez que a gente fizesse alguma coisa errada, alguma coisa que desagradasse ele e botasse a gente de castigo, como é que ia ser? Então, irmão, se policia um pouco mais, vigia um pouco mais, tenta prestar um pouquinho mais atenção na palavra, eu tenho certeza que sua vida vai mudar. Eu tenho aprendido muito na igreja Nova Unção, sabe, com os meus pastores. E deixa até o convite ali, tá? Nós temos o culto
dias de quarta-feira a partir das 19h30 e domingo 19 horas. Avenida Gladstone 760, aí no bairro aqui, Parque Mataruna. Seja bem-vindo, tá, irmãos? Eu espero que esse vídeo aí possa ser uma bênção para a sua vida, que você possa ser alcançado, que algo que eu tenha dito aqui possa trazer um pouco de luz para a sua vida, mudar um pouco o seu entendimento. Eu não sou o pai da razão, não. Eu sou um homem cheio de defeitos e tão pecador quanto vocês, tá? Não estou querendo daqui aparecer, fazer média com ninguém, porque eu não preciso. Eu estou fazendo isso aqui porque Deus tem me incomodado muito. Eu tenho acordado todo dia, mais de um mês, falando, Deus vai fazer isso, vai fazer, eu tenho que fazer. E eu estou me preparando para isso. Então eu estou aqui. Talvez a palavra não tenha sido de acordo com aquilo que você queria ouvir, né? Mas eu fiz aqui um pouquinho de mim, um pouquinho da palavra. Espero que você possa ter gostado e que essa palavra vai ser bênção para a sua vida, né? E é isso. Então, você que está afastado aí dos caminhos de Deus, se afastou do Pai, que você possa, em nome de Jesus, voltar aos caminhos do Pai, que você possa estar aí buscando novamente e voltando, saindo da condição de escravo e voltando à condição de ser filho, para que você venha herdar a sua herança, não só aqui na terra, mas como também nos céus. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, em nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço a todos e tenham a todos uma boa tarde. Até a próxima palavra, hein? A próxima será Êxodo 1 e 2, tá? Fiquem ligados aí no meu Facebook, aí que logo vai estar aí na próxima semana, tá bom? Deus abençoe. A paz.